Olá, pessoal. Vamos retomar nossa série, nosso estudo do livro de Apocalipse, capítulo 16. E antes da gente discutir o capítulo 16, só relembrando o contexto. O capítulo 16, na realidade, é a continuidade do capítulo 15. O capítulo 15 que estudamos anteriormente descreve o processo final da intercessão de Cristo no santuário celeste, o final do que é chamado na Bíblia juízo pré-advento, ou juízo de Deus sobre os justos, e uma vez selados os justos, vem agora uma série de flagelos, uma série de pragas que caem sobre aqueles que receberam, em contraste ao selamento de Deus, a marca da besta. Ou seja, todos aqueles que receberam o sinal, a marca da besta e da sua imagem, receberão a paga desta escolha, receberão a consequência dessa escolha. E isso aparece no capítulo 16 como o descritivo das pragas. Portanto, o assunto, o tema deste estudo é a gente percorrer quais são essas pragas, o que elas querem dizer ou como estão descritas, com, obviamente, uma coisa em particular como lembrança principal. Que coisa é essa? Precisamos nos lembrar de que quando a gente olha para frente na história, quando a gente tem profecias que apontam para o futuro, toda vez que olhamos para o futuro, é necessário que a gente o faça com cautela, com bastante cuidado, porque são aspectos ainda por vir do cumprimento profético que na maior parte das vezes não são absolutamente claros no sentido do detalhamento do como as coisas vão ocorrer. Uma parte significativa daquilo que vai ocorrer a gente tem descrito, mas não todos os detalhes. Portanto, caminhar nesse terreno de olhar para o futuro, aliás, desde o capítulo 13, a segunda parte, até agora, a gente tem feito isso, olhado para frente na história e antevendo, a partir desse olhar, algumas descrições que a Bíblia faz do que está por vir, do que está por acontecer. Qual é o objetivo da gente olhar para frente na profecia? Uma vez que profecias nos foram dadas não para saber o futuro, mas para olhar para trás e entender que Deus é Deus e que Ele age com propriedade e Ele descreve o fim desde o princípio e faz com que toda a sua vontade seja executada. Para que serve, então, olhar para frente na profecia? Na realidade, para duas coisas. Primeiro, para a gente lembrar que existem preparativos, existem elementos necessários de preparo a serem feitos hoje, para que quando nos for exigida fé ou condição para suportar o que vem pela frente, isso exista, isso esteja lá. Segundo motivo, é para a gente não ser pego de surpresa. A gente tem descrições a respeito do futuro, no sentido do o que vai acontecer, ainda que não tenhamos todos os detalhes sobre como as coisas vão se proceder. Mas o que é suficiente para que quando aconteça, a gente não seja enganado. Ou, se Satanás produz algum tipo de contrafação, nós não somos pegos em engano. Portanto, aqui a gente faz aí um repasse breve de contexto, para então entrarmos de fato no capítulo 16 e começarmos a estudar essas 7 pragas apresentadas no livro de Apocalipse como referências de juízos de Deus, de flagelos de Deus, antecedentes ou que aconteçam antes do processo da segunda vinda. E é para isso que a gente vai olhar para esses textos, é com esse objetivo que a gente vai olhar para esses textos, como eu falei, não no sentido de adivinhar como as coisas vão acontecer, mas no sentido de saber o que vai acontecer, o que está previsto por acontecer, para que quando ocorra, algumas questões de base se confirmem no nosso olhar. Então, pensando aí nessa questão das pragas, primeira coisa curiosa do texto de Apocalipse 16 é o número das pragas. Apocalipse vem repetindo de forma bastante insistente um número. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, e agora a gente tem 7 pragas. Porque é interessante observar isso. Essa repetição insistente ao número 7, ou do número 7, ela marca um registro importante no livro de Apocalipse, que é o contraste entre o número 6, que também está presente no livro de Apocalipse, e o 7.
um representando a imperfeição e o pecado, e o outro a perfeição de Deus. Esse como um primeiro elemento de referência. Mas não é só isso. O livro de Apocalipse pontua de maneira bem clara uma discussão antagônica entre adorar a Deus e adorar a besta. Adorar a Deus e tudo aquilo que é proposto por ele, e servir e adorar a besta e tudo aquilo que é falsamente proposto pela besta. Ou seja, adoração é um ponto chave no livro de Apocalipse. E a adoração está ligada diretamente a essa questão do número 7, porque é a partir do 7º dia, na criação, que se estabelece o marco regulatório da adoração verdadeira, em contraste com a adoração falsa instituída por Satanás ao longo da história. O que significa que essa repetição insistente do número 7 faz alusão a algo em pauta, que é a adoração ao Deus verdadeiro. Mas não só isso. Também essa insistência ao número 7 nos remete a um outro aspecto importante do processo de adoração, que é o respeito à santidade de Deus e do seu caráter, consequentemente, a obediência à lei de Deus. E é aqui que um dos caprichos interessantes da Bíblia se estabelece. Quando o povo de Israel foi levado ao Egito e depois retirado de lá, a saída do povo de Israel do Egito está ligada a um processo de juízos que caem sobre os egípcios. 10 pragas. Se você olha de forma caprichosa, depois da saída do Egito, Deus leva o povo de Israel ao Sinai e lhes apresenta 10 mandamentos. Se a gente olha o livro de Apocalipse, a adoração e os mandamentos estão presentes lá de forma bastante evidente, tanto que o povo de Deus é retratado no capítulo 12 e no capítulo 14 de Apocalipse como sendo aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Se a gente lembrar do que a Bíblia diz sobre isso, a lei e o testemunho, se não falarem segundo essas coisas, não verão a alva, esses elementos estão interligados. Quando os capítulos de Apocalipse apresentam o 7 como uma referência importante, há um mandamento em específico na lei que está sendo questionado no fim da história. E esse mandamento é justamente o mandamento da adoração, o 4º mandamento, que fala do 7º dia. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou de toda a obra que fizera. De forma caprichosa, antes da libertação do povo último da história para a salvação eterna, caem pragas. E aqui, caprichosamente, no número de 7, aquilo que está em debate e em discussão neste momento. Lá atrás, o que é trazido à tona são 10 mandamentos e, portanto, 10 pragas. Aqui, o que é trazido à tona é a questão do 7º dia e, portanto, 7 pragas. São alguns dos caprichos de Deus de mostrar que, apesar da arrogância humana, Deus continua no controle. E isso também faz parte do contexto da leitura do capítulo 16, do contexto da manifestação das pragas. Como as pragas estão intimamente ligadas ao término da graça, ao fim do período intercessório de Cristo no santuário celestial, basta olhar o capítulo 15, o santuário se encheu de fumaça, encerrou o processo intercessório. O que acontece agora? Os flagelos. O que significa que, para o povo de Deus, a queda da primeira das 7 pragas é o indicativo direto de que a graça terminou, de que o período de salvação, o período de intercessão de Cristo encerrou. E isso também é parte contextual desse olhar para as pragas, desse olhar para o capítulo 16. Vamos a uma leitura do capítulo 16 na forma sequencial, ou seja, vamos ler o capítulo 16 por inteiro, e depois da leitura do capítulo 16 a gente volta comentando os itens relativos às pragas. O capítulo em si é um capítulo simples, embora o assunto dele não seja um assunto plenamente revelado no sentido de detalhes, mas é relativamente simples de compreender a sequência, porque são 7 relatos, 7 pragas em sequência, talvez algum óbice aí, alguma dificuldade maior na 6ª praga, por alguns detalhes específicos do texto, mas o restante é relativamente simples. Então vamos à leitura completa do capítulo 16, depois a gente volta comentando. Apocalipse 16. As 7 taças da ira de Deus. Então ouvi uma alta voz que vinha do templo e dizia aos 7 anjos:
Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de uma pessoa morta, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nos mananciais, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram-se a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do templo saiu uma alta voz que vinha do trono, dizendo: Está feito! Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca, desde que o homem existe sobre a terra, havia ocorrido um terremoto tão forte e tão violento como esse. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas não foram encontradas. Caíram sobre os homens grandes pedras de granizo que vinham do céu, de um talento cada uma, e eles blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois esta foi terrivelmente grande. Ok. Como eu falei, o texto é relativamente simples, é uma sequência de listando todas as pragas. A parte importante do texto não é exatamente a sequência no sentido mais específico das pragas, mas é entender a relevância de alguns elementos que aparecem aí e principalmente o conhecimento geral de que, olha, vai ser essa sequência desse jeito que vai ocorrer. Então, primeira coisa, como princípios gerais desse capítulo, como princípios gerais dessa discussão sobre as pragas. Primeiro elemento importante, as pragas parecem na forma do relato, e quando a gente olha as citações extra-bíblicas, isso também aparece como uma referência importante. As pragas não são de caráter universal. Caso contrário, a humanidade seria exterminada dentro do período das pragas. E esse não é o objetivo das pragas. O objetivo das pragas é mostrar a soberania de Deus sobre os ímpios e não exterminá-los, embora eles serão afligidos com ela. Do mesmo jeito que as pragas sobre o Egito também não acabaram com os egípcios, elas assolaram o Egito, mas não destruíram os egípcios. A segunda coisa importante sobre as pragas é que elas caem sobre aqueles que têm a marca da besta, o que significa que o povo de Deus está preservado durante o período das pragas, ou seja, ele não sofre com as pragas, ele sofre com o contexto, ou seja, o fato de as pragas caírem sobre os ímpios tornará mais aguda a perseguição contra o povo de Deus, porque o povo de Deus será acusado
de ser o causador das pragas. Ou seja, Deus está irado com a humanidade porque aquele povo que insiste em se posicionar em contrário àquilo que a humanidade definiu como sendo a verdade, esse povo, ele está se posicionando contra Deus e Deus está irado contra nós. Ou seja, o povo de Deus será acusado de ser o causador das pragas ou de ser a motivação para as pragas. O terceiro elemento importante nesse texto é lembrar a duração. Apocalipse capítulo 18, verso 8, como o texto que está aí relatado em tela, pontua a duração das pragas. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus que a julga. Ou seja, as pragas têm um período curto de duração, período aproximado aí de um ano profético, de um dia profético, um ano no sentido civil, 360 dias no sentido geral da profecia. Ou seja, é um período curto e ao mesmo tempo longo. Curto para que a humanidade não seja exterminada, mas longo no sentido da abrangência dos flagelos. Um ano é bastante tempo se a gente considerar o perfil desses flagelos. Quais são eles? Quais são essas pragas descritas aí no capítulo 16? Então, a primeira das pragas é pontuada como sendo chagas malignas que caem sobre os que estão contrários a Deus. E aqui é um contraste interessante, porque se de um lado a gente tem a visão que Apocalipse traz dos salvos como perfeitos, como puros, como santos, do outro lado, aqueles que optaram por seguir a besta e a sua imagem são assolados com chagas malignas. É um contraste importante que o livro de Apocalipse estabelece já logo na primeira praga, mostrando aqueles que estão com as feridas abertas e com dores e aqueles que estão salvos e preservados por Deus. A segunda das pragas que aparece na sequência é sobre o mar, e diz que o mar se tornará em sangue e todo ser vivo que estiver no mar morrerá. De novo, a gente não tem a abrangência nem os detalhes da praga, portanto, especular sobre isso não vale a pena, mas é importante lembrar que isso será significativo. Afinal de contas, imagine os diversos barcos, sejam eles no sentido comercial ou no sentido de barcos de lazer, trafegando pelos mares e o mar se transformar em sangue. Ainda que isso seja parcial, não sejam todos os mares do mundo, ou seja uma situação circunstancial e pontual, o fato é que isso provocará um verdadeiro caos a pontuar-se a partir daquela região onde a praga ocorreu, ou se abranger o mar por inteiro, então o caos será bastante importante no mundo todo. Afinal de contas, boa parte da alimentação do mundo provém das águas do mar, provém de estruturas que são retiradas do mar. Terceira praga que aparece, os rios e fontes se transformam em sangue, o que significa que teremos um colapso de serviço ou de abastecimento de água potável no mundo. E, de novo, independente se isso vai ser parcial ou global, enquanto pegar todos os rios ou uma parte deles, pegar todas as fontes ou uma parte delas, o fato é que haverá um impacto de racionamento bastante severo a partir dessa praga. O que significa que, durante um tempo, a humanidade vai depender daquilo que tem estocado, daquilo que tem armazenado para sobreviver, até que ou a praga se cesse ou o processo se regularize. Lembrando que estamos falando de um período relativo a um ano para todas as pragas, e se essas pragas não correm como cumulativas, elas acontecem e terminam, de novo, só especulando o desenho, o fato é que, mesmo que elas se interrompam, enquanto a humanidade está se recuperando da praga anterior, vem a próxima, que cria mais um drama, mais uma dificuldade. A quarta praga diz respeito ao Sol, que vai aquecer-se mais e abrasar a humanidade, independente da literalidade de ser o Sol ou de ser um processo de arrefecimento da camada protetora da Terra. O fato é que o Sol queimará muito mais do que queima hoje e abrasará a humanidade. E o texto diz que a humanidade blasfemará contra Deus por causa destas queimaduras. Quinta praga que aparece em sequência
diz respeito à cidade do pecado ou à cidade sede do processo do engano. E sobre ela e o reino da besta cai uma imensa escuridão que produz dor e chagas sobre o reino da besta. E as pessoas morderão os lábios de dor e de pavor. E é interessante que quando a gente olha o texto na sua forma básica, essa dor está muito mais ligada a uma questão de medo e pavor do que propriamente uma dor física produzida pelas chagas. Ou seja, a angústia gerada por essa escuridão será algo insuportável para aqueles que servem a besta e sua imagem. Na sequência vem a sexta praga, e a sexta praga, como eu disse, é aquela que oferta alguma dificuldade. E a dificuldade é auto-evidente. A primeira dificuldade está nos simbolismos presentes nessa praga. Por exemplo, a praga começa dizendo que o rio Eufrates vai se secar, abrindo caminho para a vinda dos reis do Oriente. Independente se a secagem do rio Eufrates vai ser literal ou simbólica, pode até ser literal pela forma como o texto descreve a sequência, o que vem logo depois disso não é literal, é simbólico. Se a gente olha a sequência do capítulo, a sequência da sexta praga, a sexta praga vai pontuar que besta, falso profeta, saem da sua boca, assim como do dragão, 3 espíritos malignos semelhantes a rãs, e eles se espalham pela terra, convencendo e enganando os reis da terra. Fazem prodígios e maravilhas, produzem prodígios e maravilhas. Ou seja, a sequência da sexta praga entra para um campo simbólico, com elementos simbólicos, como a besta, o falso profeta e o dragão. O que significa que, ou no todo ou em parte, essa sexta praga tem elementos de caráter simbólico. O que significa também que o ajuntarem todos para a grande batalha do Armagedon também faz parte de um referencial simbólico. Quais são os simbolismos presentes aí? O primeiro desses simbolismos é a besta, o falso profeta e o dragão, com 3 espíritos malignos que saem da sua boca. Essa referência que aparece aí faz lembrar de 3 aspectos importantes dos antagonismos à verdade de Deus. Que aspectos são esses? O primeiro desses aspectos de antagonismo à verdade, retratado aí por esses espíritos imundos, é a gente se lembrar de que tanto na base protestante haverá uma apostasia generalizada, quanto na base religiosa cristã principal haverá um modelo de apostasia generalizado, como na outra via, que é a que é orientada pelo dragão, ou seja, o espiritualismo. Lembrem que o dragão, na Bíblia, está sempre atrelado ao início do processo do pecado, só lembrar do capítulo 12 de Apocalipse. O dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, é o sedutor de todos os homens, e a sedução principal de Satanás começa no Éden, com uma frase curtinha, mas que ataca diretamente aquilo que é a verdade de Deus. A frase de Satanás é: certamente não morrerás. Portanto, por trás da imagem do dragão nesse texto tem todo o espiritualismo que, como base de crença e filosofia, tem a imortalidade da alma, todo o espiritualismo movendo-se na direção do engano. Então, de um lado o espiritualismo, de outro lado a apostasia promovida pelo cristianismo medieval, e por um terceiro lado a apostasia do protestantismo. Esses 3 elementos aparecem como elementos importantes por trás dessa figura dos espíritos imundos que passam a convencer os reis da terra a segui-los e passam a delimitar qual seja o próximo passo neste conflito contra os que servem a Deus. Se a gente olha ainda o desenho dessa praga, ela está atrelada a uma grande batalha e a uma grande vitória ao final. Essa batalha, obviamente, não é física, Deus não vai lutar contra os ímpios, nem tampouco vai descer à terra para essa batalha. Essa batalha tem um sentido espiritual. De um lado, o posicionamento dos que estão contra Deus, e do outro lado, os que estão a favor, e Deus entra em cena para resolver essa questão. Portanto, tem a ver com essa resolutividade do processo do pecado por ocasião da vinda de Cristo. Na sequência, se a gente observar os textos, a gente vai ter a referência da 7ª praga. E a 7ª praga tem como abertura uma frase: está
feito. Resolveu-se a questão, ou seja, todo o processo que dizia respeito ao plano da redenção está acabado, inclusive o processo dos flagelos sobre os que destruíam a terra. O que resta agora, depois desse está feito? Depois desse está feito, resta Jesus voltar e buscar seu povo. Anunciando essa volta como última praga, aparecem dois grandes eventos cataclísmicos ligados a essa praga. Que eventos são esses? O primeiro deles, retratado aí como um conjunto de vozes, trovões, relâmpagos e um imenso terremoto como jamais visto, é o primeiro grande evento, que vem seguido, vem na carona com outro evento, que é a saraivada, ou a chuva de pedras do peso de 1 talento, ou seja, pedras aí de 25 quilos, chovendo sobre o mundo. A primeira referência da praga destrói o mundo ao nível de que a cidade do pecado, a grande cidade, é destruída, fendida em 3 partes, as demais cidades vão à ruína, a destruição das ilhas e montes que aparecem no texto como tendo desaparecido e, por fim, como sequência, a grande saraivada, ou seja, o mundo literalmente entra em colapso. E esse colapso, ele só não é maior por conta da proteção de Deus ao seu próprio povo. Mas, de qualquer maneira, aquilo que se conhece do mundo atual vai entrar em verdadeiro colapso. E, em paralelo a isso, acontece a segunda vinda de Cristo. O capítulo 16 não entra nesse detalhe, não entra nessa questão relativa à vinda de Jesus, porque a descrição direta é a descrição das pragas. Mas, de qualquer forma, isso está atrelado. A 7ª praga está diretamente atrelada ao encerramento de todas as coisas e à vinda de Jesus, que é o que ligava esse texto ao capítulo 15, ao que estava retratado ali na figura do santuário se encher de fumaça e, por fim, terminar todo o processo com o juízo de Deus, com a vingança de Deus. Dentro desse contexto, o que é importante no capítulo 16? Como eu falei, os detalhes das pragas não importam, a sequência sim. O fato de que a primeira e segunda praga têm delimitadores bastante claros é a parte importante para nós no texto, porque é ela que delimita para o povo de Deus, encerrou o tempo de graça, encerrou o período de pregação do evangelho e possibilidade de salvação. Todo o restante, quem estiver vivo por essa ocasião vai poder assistir de forma completa e detalhada a cada uma das pragas, e então o texto se fechará na sua interpretação plena, na sua interpretação completa. Que segunda coisa é importante nesse texto? A segunda coisa importante nesse texto é a gente se lembrar de que o delimitador desse texto são os mandamentos, e em particular um deles, o 4º mandamento, o 7º dia. O que significa, então, que de um lado estará o povo de Deus, que o adora no dia correto, e de outro lado, todo o restante da humanidade, que abdicou daquilo que Deus pôs como referência, escolhendo para si mesmos a sua própria referência, seja o domingo como o sábado espúrio medieval ou qualquer outro dia que se estabeleça parcialmente como modelo religioso. O fato é que qualquer que se distancia da verdade bíblica central, daquilo que está na criação como 7º dia, será parte deste conflito final, desse debate final. E, portanto, o chamamento do capítulo 16, assim como o do 15, é um chamamento ao povo de Deus de que esteja, em primeiro lugar, preparado e atento, e, em segundo lugar, mantenha uma comunhão sólida hoje, no tempo de bonança, para suportar esse tempo mais agudo das pragas. Por que razão? Quanto mais as pragas vão se agudizando, vão se tornando mais intensas, maior é a gana, a ira dos ímpios contra o povo de Deus, o que exigirá do povo de Deus um preparo, uma comunhão tal que faça frente a suportar toda essa pressão. Seja a pressão no sentido das falas, seja a pressão no sentido da perseguição direta, seja a pressão dos próprios sujeitos olhando para si mesmos e entendendo ou resolvendo as questões ligadas à sua própria salvação. Que Deus nos abençoe para que, para longe de uma discussão de temor ou medo, as pragas sejam simplesmente uma percepção de que Deus não deixará impune o pecado, de que Deus vingará o seu povo,
de todas as coisas que o seu povo sofreu ao longo da história. Deus nos abençoe, para que nós sejamos contados entre aqueles que estão com o selo de Deus e não com o sinal ou marca da besta, e que possamos passar por esse período de pé, aguardando a manifestação última de Cristo em seu retorno. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque a partir da Bíblia podemos ter de forma clara a referência do teu poder, da tua proteção e principalmente a certeza de que um dia todo o mal, toda a maldade produzida nesse mundo será vingada por aquele que de fato tem o poder para isso. Dá, Senhor, que possamos nos preparar para sermos contados entre teus filhos, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.